Nesses últimos anos, sofremos muito com a crise que nos atingiu no mundo todo. Por isso, é preciso aprender com esse cenário e tirar aprendizados importantes para as nossas vidas. Então, separamos aqui 4 lições para empreendedores pós-crise que achamos muito importantes para qualquer tipo de negócio. Com certeza, elas irão te ajudar muito a gerenciar sua empresa do jeito certo, pode acreditar. Quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Com a crise que tivemos nesses últimos anos, muitas empresas acabaram fechando as portas. No entanto, outras conseguiram crescer significativamente. E muitos dizem que é em tempos de crises que surgem ótimas oportunidades. Mas lições também que devemos aprender. Por isso, vamos mostrar aqui 4 lições que todos os empreendedores precisam ter sempre. Elas não são as únicas, mas são essenciais para o sucesso do seu negócio. Então vamos lá. 1. Resiliência. De maneira prática, a resiliência é uma característica que faz uma pessoa de superar adversidades e obstáculos ou até lidar com mudanças inesperadas com certa facilidade. Em outras palavras, uma pessoa resiliente é flexível a adversidades. Ela consegue lidar com problemas e contratempos de um jeito positivo, fazendo com que fique mais forte na medida que os enfrenta. Por exemplo, uma pessoa resiliente é aquela que, ao enfrentar alguma situação adversa, como esta crise que enfrentamos, a perda de emprego, dificuldades com negócio próprio, problemas familiares, entre outros casos, consegue encontrar forças para ter alternativas para conseguir superar esses momentos difíceis e seguir em frente. Com certeza, essa é uma das principais e mais importantes características para todas as pessoas que querem ter um negócio próprio e ter muito sucesso. Inclusive, se quiser se aprofundar ainda mais sobre este assunto, assista nosso vídeo bem prático. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Capital de giro. Basicamente, o capital de giro é o ativo circulante da empresa para arcar com os custos e despesas fixas e variáveis. É o dinheiro que vai garantir que a empresa continue sobrevivendo e funcionando enquanto os investimentos ainda não geraram retorno. Em outras palavras, sobreviver enquanto o dinheiro não entra na conta da empresa. Empresas que operam com capital de giro baixo acabam correndo um risco maior financeiro. Até porque em eventualidades de mercado, alguma necessidade financeira emergencial ou despesas imprevistas, elas acabam ficando despreparadas, isto é, sem nenhum suporte financeiro. Por consequência, o capital de giro está diretamente ligado à saúde financeira da empresa, e é por isso que ela é de extrema importância para o sucesso do seu negócio próprio. Quanto maior for o capital de giro, maior será o tempo que a empresa poderá se manter em atividade, de modo que fique com as suas obrigações em dia, mesmo que ela deixe de receber qualquer valor que seja. Ainda, é como uma reserva financeira da empresa, que pode ser utilizada em momentos de necessidade e urgência, de maneira que ela continue funcionando, mesmo sem entrada suficiente para pagar todas as contas. Então, recomendamos muito ter esse assunto muito bem trabalhado, e temos um vídeo bem prático sobre isso. Caso queira assisti-lo, o que recomendamos demais, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Planejamento financeiro. O planejamento financeiro consiste em uma projeção de receitas e despesas para um determinado período. Além disso, analisa os cenários projetados e estabelece metas com base nessas informações. Em outras palavras, será ele que apontará as diretrizes para que o negócio seja rentável através de um conjunto de ações, ferramentas e controles, que buscam entender, organizar e gerenciar os recursos financeiros de uma empresa para o curto, médio e longo prazo. Ou seja, o planejamento financeiro empresarial tem como objetivo principal garantir que a sua empresa tenha dinheiro suficiente em caixa para ter uma vida saudável. Além disso, consiga aproveitar oportunidades ou resolver possíveis emergências e, assim, crescer constantemente. Porque será ele que mostrará a saúde financeira atual, bem como os resultados projetados dos próximos meses. Pode ter certeza que com planejamento financeiro empresarial bem planejado, coerente e organizado, as chances de sucesso do seu negócio aumentarão significativamente, principalmente porque você terá um direcionamento através das metas e objetivos estipulados inicialmente. Logo, se quiser entender bem o planejamento financeiro para aplicar na sua empresa, assista ao nosso vídeo com dicas bem legais sobre ele. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E 4. Diversificação. E a nossa 4ª lição é trabalhar a diversificação da sua empresa, e o objetivo disso é gerar mais fontes de rendas para o seu negócio.
Desse modo, caso alguma frente ou pilar do seu negócio tenham problemas, as outras áreas da sua empresa podem garantir uma entrada de dinheiro nesses momentos. Além disso, no melhor dos cenários, todas as frentes da sua diversificação renderão vendas e lucros. Como resultado, seu negócio será ainda mais sustentável e lucrativo. E aqui podemos abordar diferentes pilares para a diversificação, como produtos e serviços. Ao invés de focar em apenas um produto ou serviço do seu negócio, você pode diversificar os tipos de produtos e serviços para oferecer para os seus consumidores. Por exemplo, se você tem uma loja de bonés, ao invés de oferecer apenas isso, você pode pensar em ampliar seu leque de produtos, como roupas ou tênis. Dessa maneira, caso o mercado de bonés ou até sua empresa tenha imprevistos ou quedas nas vendas, os outros produtos como roupas e tênis poderão garantir vendas enquanto os bonés estejam enfrentando problemas. Assim, sua empresa continuaria realizando vendas para ter uma saúde financeira adequada para conseguir resolver a questão dos bonés. Ainda, como dissemos antes, diversificar pode trazer oportunidades e fontes de receitas importantes e constantes. Setores. Uma outra maneira é ampliar seu segmento ou nicho de mercado de atuação. Um exemplo que aconteceu muito durante essa crise foram empresas que vendiam roupas, mas devido à procura de mercado e necessidade, passou a aproveitar os tecidos que eram utilizados para fabricar as roupas para produzir máscaras protetoras. Desse modo, esses empreendedores passaram a trabalhar duas frentes, garantindo faturamento e utilizando matérias-primas e estrutura que já existiam nos seus negócios. Ou canais de venda. Outro exemplo é ampliar os canais de vendas da sua empresa. Em meio à crise, muitas empresas passaram a adotar outras maneiras de fazer com que seus produtos ou serviços chegassem aos seus clientes. Ou seja, as lojas físicas passaram a utilizar mais os canais online para vender seus produtos, literalmente utilizando a internet para isso. Inclusive, um mercado que cresceu muito foi o delivery, tanto para restaurantes quanto outros tipos de negócios, como vestuários, varejo, eletrônicos, enfim. Por isso, diversificar a maneira com que a sua empresa consiga chegar nos seus clientes é fundamental também. Mas esses foram só alguns exemplos de diversificação. Para citar um exemplo bem grande, a Virgin, que inicialmente era uma gravadora de músicas, hoje conta com uma diversificação gigantesca de negócio. No seu leque de produtos ou serviços existem serviços bancários, companhia aérea, apoio a startups, vinhos, rádio, telefonia, hotelaria, jogos, cassinos e apostas, e até viagens espaciais. No entanto, é muito importante dizer que é preciso ter muito planejamento, conhecimento e coerência para conseguir diversificar o seu negócio do jeito certo, principalmente pelo fato de que quanto mais você amplia a sua empresa, mais é preciso estudar a viabilidade e investir em estrutura, tanto em equipamentos ou espaços quanto equipes e pessoas. E ainda ter a certeza que será possível focar e dar a atenção necessária para cada área da sua empresa funcionar do jeito certo. E isso significa investimentos, sejam eles financeiros ou de tempo dedicado. Por isso, recomendamos muito que antes de diversificar, estude, mas estude muito a viabilidade e as chances de sucesso para cada frente que for investir. E aqui, nossa dica é fazer um plano de negócios para cada ideia que tiver. Assim, você terá uma visão mais clara, assertiva e organizada para entender se o que está pensando em diversificar terá chances de sucesso ou não, bem como entender o mercado e os consumidores. Então, se quiser entender como trabalhar um bom plano de negócios, assista a nossa playlist que tem tudo o que você precisa saber sobre plano de negócios. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Essas foram as lições que achamos bem importantes para termos sempre na nossa mente. E assim, estarmos preparados para qualquer coisa que aparecer na nossa frente durante a nossa jornada empreendedora, sejam as possíveis ameaças como também oportunidades. E aí, tem alguma lição que não falamos aqui, mas que você aprendeu durante esta crise? Se sim, compartilhe aqui nos comentários com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui: 1. Resiliência. 2. Capital de giro. 3. Planejamento financeiro. E 4. Diversificação. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar
seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.